crédito imobiliário no Banco do Brasil. Então, se você está buscando financiamento imobiliário ou se você trabalha nesse mercado e quer saber como funciona essa linha de crédito, nesse que é o banco mais antigo do Brasil, então segue aqui comigo que eu vou mostrar para vocês. Você está no canal Crédito Sem Mistério, eu sou Ricardo Floriano e hoje a gente vai falar de como funciona o processo de financiamento imobiliário, lá desde o início até o final, no Banco do Brasil, que é o banco mais antigo do país. Foi fundado em 1808 por Dom João VI e começou a trabalhar efetivamente ali mais pesado com financiamento imobiliário em 1964, na época em que foi lançado o BNH, a parte para financiamento de habitação popular e tudo mais. E com o passar do tempo, assim como a história do Brasil no crédito imobiliário foi se desenvolvendo, então a gente vai explicar para vocês aqui no detalhe como que funciona todo o processo do financiamento por lá. O Banco do Brasil ele financia hoje até 80% do valor do imóvel, sendo que nesses 80% você pode financiar até 5% do valor para o pagamento da documentação, ITBI, cartório, enfim. Só que na composição de tudo do valor financiado que vai ser pago ao vendedor e do valor que você precisa de documentação não pode ultrapassar esses 80%, né? Então ele financia 5% para documentação fixo, né? E 75% para ser pago para o vendedor. Se você não quiser financiar a documentação, aí você pode então financiar 80% do valor do imóvel, que aí vai ser pago direto lá para quem está vendendo imóvel. Isso, assim como uma grande maioria hoje dos bancos que trabalham com crédito imobiliário no Brasil também fazem a mesma coisa. Se está gostando do conteúdo até aqui, deixa seu like pra gente, que ajuda muito a gente a trazer toda semana muito conteúdo de qualidade para vocês. A gente está crescendo bastante, é muito gratificante para mim ver o pessoal vindo atrás, fazendo comentários, trocando ideias. E a nossa ideia é trazer cada vez mais para vocês conteúdo de qualidade para você seguir o teu financiamento, ir atrás do seu sonho, para você trabalhar, que você que trabalha no mercado imobiliário, trabalhar aqui com certeza, agregar muito valor no seu trabalho. Então é muito importante para a gente que você mostre aqui que você está gostando do nosso conteúdo. Se inscreve no canal para não perder nenhuma atualização, nenhum vídeo. Toda semana é garantido, a gente tem 2 vídeos novos com conteúdo de ponta de qualidade para vocês. Na questão do prazo, o Banco do Brasil também faz o financiamento em até 420 meses, né? Vocês devem ter visto outros vídeos no canal aqui que a gente fala do Itaú, do Santander, do Bradesco, enfim, que todos hoje trabalham num prazo máximo de até 420 meses, ou seja, 35 anos, onde o cliente, então, ele tem esse prazo todo para pagar, desde que a diferença para a idade dele até ele completar 80 anos dê essa margem. Quer dizer, um cliente, por exemplo, de 65 anos, ele tem um prazo máximo de 15 anos para pagar, que é a diferença dos 80 para os 65, né? Então, ele vai fazer esse financiamento nesse prazo máximo de acordo com a idade. Então, 420 meses é o prazo máximo para quem tem uma idade que comporte a sua idade atual, somando-se 35 anos para dar 80 anos. Então, o prazo máximo de 420 não é para todo mundo, né? Assim como em todos os bancos, também não é uma exclusividade do Banco do Brasil. Todos os bancos trabalham dessa forma hoje em dia aqui no nosso país. Falando em questão de taxa, o Banco do Brasil trabalha com uma taxa hoje média que varia de 10,25 a 11,33, dependendo de alguns fatores internos de apuração, que vão ser o tipo de relacionamento que o cliente tem com o banco, o tipo de renda, se imóvel novo ou usado, apesar que isso hoje já não influencia tanto, se é servidor público ou se não é. Agora já partindo para uma parte mais de análise em relação às taxas, né? Ela não está tão diferente, tão mais baixa assim que os outros bancos, que às vezes a gente pensa que por ser um banco público, né, tem algumas vantagens e tudo mais. A gente tem algumas vantagens que vou explicar agora na sequência, mas em questão de taxa, no SFH ou SBPE, né, que são aqueles imóveis que não se enquadram em programas sociais, como Minha Casa Minha Vida, e que o comprador não se enquadra em programas como Procotista, que é uma das bases mais fortes do Banco do Brasil, mais vantajosas, então ele fica aí numa média como todos os outros bancos privados e tudo mais. E se você está buscando um financiamento imobiliário, entre em contato com a gente aqui, vai ser um prazer atender vocês, explicar passo a passo, te guiar nesse caminho aí, para você não ter dor de cabeça, não ter que precisar ficar em agência, preencher formulário, fazer isso, fazer aquilo, a gente faz tudo para vocês. Nos bancos que a gente trabalha, que são os bancos Itaú, Santander, Bradesco, Banco Inter, a gente consegue prestar assessoria para vocês com custo zero.
E aí você vai ter toda a assessoria que você precisa durante todo o processo do seu financiamento, com a garantia das menores taxas do mercado. Para a gente explicar um pouquinho sobre o Procotista, o que ele é? É um programa social voltado a pessoas que têm fundo de garantia e que, primeiro, tem que ter pelo menos 36 meses de contribuição no fundo de garantia. Tem que, no fundo de garantia, ter pelo menos 10% do valor do imóvel que está comprando, né? Então, na sua conta, o seu saldo do seu fundo de garantia tem que corresponder a, no mínimo, 10% do valor do seu imóvel. Além disso, tem também que residir ou comprovar trabalho na cidade do imóvel onde está comprando, ou pode ser numa cidade vizinha também, e não pode ter outro imóvel no nome na mesma cidade, cidade vizinha ou região metropolitana vizinha. Então você tem que comprovar tudo isso para você poder entrar no Procotista, que tem taxas a partir de 9% ao ano de juros efetivos. Então já dá um desconto legal em relação ao SBPE ou SFH, né? São imóveis que não se enquadram nisso, nem no Minha Casa Minha Vida, de até 1,5 milhão. A partir de 1,5 milhão já pega a taxa de mercado, mas que na grande maioria dos casos é a mesma taxa do SFH. Então, nesses casos, se você se enquadra aí no Procotista, você tem um desconto legal aí de taxa de juros, tá? Então, para esse público que tem aí na grande maioria não, na sua exclusividade, né? A não ser que tenha saído há algum tempo da empresa, mas que já foi assalariado, mas que tenha aí como comprovar 3 anos de contribuição no FGTS, 10% do valor do imóvel como ali na sua conta do FGTS, né? E, além disso, não ter outro imóvel na mesma cidade ou cidade vizinha e comprovar residência ou trabalho naquela cidade, então aí vale bastante a pena você buscar esse programa Procotista. Agora, falando no geral, né, para a gente fazer uma análise, um comparativo, vocês sabem que a gente aqui do canal Crédito Sem Mistério, que é um canal da CSM Assessoria Financeira, a gente trabalha com diversos bancos, né, com financiamento imobiliário. Especificamente o Banco do Brasil, a gente não trabalha diretamente, porque é um banco que ele não tem esse tipo de contrato com empresas para fazer o financiamento. Ele tem alguns correspondentes, e esses correspondentes eles têm que ter exclusividade de trabalhar com todos os produtos do banco, né? Então não é só financiamento imobiliário. Os correspondentes também trabalham com abertura de conta, com venda de capitalização, venda de seguros, cartão de crédito, enfim, é uma agência, uma pequena agência fora do banco. Nós aqui da CSM, a gente não trabalha dessa forma, a gente só faz financiamento imobiliário, então a gente não trabalha diretamente com o Banco do Brasil. A gente presta assessoria para aqueles clientes que querem fazer pelo Banco do Brasil, mas não sabe como montar o processo, porque o processo do Banco do Brasil ele é um pouco mais complicado do que o dos outros bancos, porque são uma série de documentos a mais, formulários, enfim, né, tudo que envolve ali a documentação mais complexo do que o dos outros. Então, a gente acaba dando assessoria para quem está querendo fazer isso daí, mas um volume muito pequeno. Mas a gente tem que saber como funciona, até para a gente poder oferecer as vantagens para cada cliente de acordo com o perfil. Então, para ser bem realista, assim, explicar para vocês na prática, legal, como é que funciona, o que acontece? O Banco do Brasil, ele é um banco público, né? E como a gente sabe, infelizmente no nosso país, né, as coisas públicas, por mais que funcionem bem, que o Banco do Brasil seja uma autarquia renomada aí de nome, com histórico bacana e tal, as coisas elas não evoluem no tempo que deveriam evoluir, como evolui no mercado privado, né? Então, o processo do crédito imobiliário no Banco do Brasil, e veja bem, isso não é uma crítica, né? Isso é uma constatação. O processo do crédito imobiliário no Banco do Brasil, ele é mais lento, ele é mais moroso, ele é mais burocrático. Agora, na questão da aprovação do crédito, por exemplo, o Banco do Brasil, diferente dos bancos privados, né, ele é um pouquinho mais complicado da aprovação para autônomos, para profissionais liberais e para empresários, tá? Em menor escala para empresários, mas mais difícil para autônomos e profissionais liberais. Ele tem, por tradição, a gente sabe, né, de ter uma facilidade maior, até nos requisitos que você entrar no site, ver o que precisa para aprovar, você vai ver lá. Vai pedir os 3 últimos dolerites, imposto de renda, histórico de pagamentos do FGTS e tudo mais. Quer dizer, ele é voltado para o assalariado. Agora, quem é autônomo, quem é profissional liberal, vai ter mais facilidade em outros bancos. Não que não vá aprovar no Banco do Brasil,
mas vai ser mais demorado. Agora, a questão de prazo, o prazo da contratação, seja desde o início do processo, onde você vai mandar ali os seus documentos para aprovação do crédito, até sair a sua aprovação, depois todo o processo de aprovação, que é a mesma coisa dos outros, né? Junta a documentação, tem a avaliação do engenheiro, emissão do contrato e tudo mais. Esse processo, pelo menos, ele vai levar aí o dobro do tempo dos outros. O Banco do Brasil ainda é um pouco arcaico em relação a isso. E até se alguém souber, se alguém tiver mais informações sobre isso que eu estou desatualizado, pode falar. Mas até onde a gente sabe que a gente tem contato com agências do Banco do Brasil, com pessoas que fizeram financiamento do Banco do Brasil, processos que nós ajudamos a fazer, a gente vê que é um processo muito mais moroso, né? É um processo muito mais ali arrastado, que pede certidões em alguns casos. E aí, no meio do caminho, até o processo sair, aquela certidão venceu, a matrícula venceu, aí você tem que ir lá pedir no cartório uma outra matrícula, que tem a validade de mais 30 dias. Então, o negócio vai se arrastando, né? Então, infelizmente, que é um banco que tem recursos suficientes para suprir uma demanda enorme, né, que poderia, assim, investir mais no seu crédito imobiliário de uma maneira mais automatizada, e mais automatizada que eu falo é uma maneira menos burocrática, na verdade, né? E hoje em dia já existem ferramentas no mercado suficientes para os bancos terem ali segurança em todos os aspectos. Tanto é que os bancos privados têm isso. E você imagina que os bancos privados iriam se arriscar num negócio que não tivesse rentabilidade ou que não tivesse garantia, né? Então, tem coisas e fatos assim pequenos durante o processo do financiamento imobiliário do Banco do Brasil, né, que são coisas assim técnicas do meio do caminho, que ele poderia ser mais ágil, que ele poderia ser mais rápido, e acaba perdendo o mercado por conta disso. Talvez porque não seja o foco principal do banco, né? Assim, diferente dos outros, que investem muito no crédito imobiliário para captar clientes. O Banco do Brasil ele já tem um foco diferente, um banco voltado principalmente aí para servidores públicos, para assalariados que recebem por lá, e quer ter, e para a parte do agro, que é muito forte, né? E quer ter uma relevância nacional, e como tem, né? O banco mais antigo do Brasil, mas num outro segmento. Mas, para quem está buscando a linha pró-cotista, principalmente, que é essa linha que eu expliquei para vocês do FGTS, para quem é assalariado e já tem um relacionamento com o banco, e tenha um relacionamento bom e tudo mais, é um banco indicado. Você vai encontrar condições iguais ou melhores em outros bancos? Provavelmente no crédito imobiliário, dependendo do seu perfil, dependendo da sua condição, do seu histórico, enfim. Né? A gente já tem aqui vídeos falando do Itaú, do Bradesco, do Santander, que se você for ver lá a questão das taxas, elas estão bem competitivas com essa do Banco do Brasil e muito mais rápidos, muito mais ágeis e com muito mais flexibilidade para você. Mas se você está buscando financiamento imobiliário com taxas competitivas, se você está buscando agilidade, se você está buscando outras vantagens posteriores, inclusive agilidade e facilidade para trabalhar com o seu financiamento, seja com amortização, seja com transferência com alteração de modalidade de financiamento, seja com redução de taxa futura e tudo mais, sem depender exclusivamente do gerente do Banco do Brasil, que esse é um ponto importante, porque é muito centralizado ainda na figura do gerente, né? Apesar de poder te ajudar em algumas coisas, em outras coisas acaba atrapalhando, porque acaba centralizando naquele gerente toda a responsabilidade da venda de todos os produtos do banco. Então você não tem um especialista, uma pessoa específica para tratar de crédito imobiliário. Então, você tem ali uma pessoa que fica para tratar de tudo, de cartão de crédito, de consignado, de crédito imobiliário, de poupança, enfim, né? Poupança não, poupança é poupança. Entendeu? Então você não tem um ponto ali fixo, um canal específico forte de contato rápido para resolver o seu crédito imobiliário ali. Então, que é o que a gente faz no caso, né? A gente, como assessoria financeira que trabalha diretamente com os bancos, a gente tem esse canal mais fácil para resolver os seus problemas, para ajudar você na amortização, ajudar na contratação principalmente e tudo mais. Então isso acaba deixando o processo um pouquinho travado, né? Mas se você é assalariado, se você é funcionário público, se você tem FGTS e você completa todos aqueles requisitos, né, do imóvel e da sua situação para comprar pelo pró-cotista, aí sim, vale a pena pra caramba, porque
No Procotistas você tem uma taxa bem mais baixa, você pega o recurso do FGTS, né? Então você consegue ali um desconto bacana nas suas parcelas. Então, basicamente, passando para vocês do Banco do Brasil, não só o funcionamento, mas também a minha opinião pessoal, né? Acho que é relevante passar para vocês mais de 10 anos aí nesse meio, então para vocês sentirem e entender como que funciona o negócio. E para você que já tem um financiamento imobiliário, quer saber como reduzir o seu prazo do financiamento, como pagar muito menos juros e conseguir quitar muito antes do seu financiamento, a gente tem um método, uma técnica que nós desenvolvemos aqui, com uma ferramenta que eu vou disponibilizar para vocês no nosso curso Amortização Sem Mistério. Um curso muito bacana, foi feito com muito carinho para você entender como que funciona passo a passo ali para você quitar o seu financiamento com um método exclusivo que a gente desenvolveu aqui para você gastar pouquíssimo e ganhar muito tempo no seu financiamento, economizando até 30% de juros com esse nosso método. Entra aqui no link que eu vou deixar na descrição do vídeo, nos comentários, se inscreve lá. É um valor muito pequeno de investimento para o retorno que você vai ter. E também com todo o amparo, toda a assessoria nossa. E eu vou estar esperando você lá para auxiliar você nessa caminhada, para você economizar muito dinheiro e deixar de pagar juros desnecessários. Se você é corretor de imóveis, se está buscando uma parceria que te agregue realmente ali agilidade, transparência no seu negócio, conta com a gente aqui da CSM, entre em contato com a gente para a gente bater um papo e explicar para você como funciona esse nosso programa de parceria e você vê que vale muito a pena, que você vai ter muita vantagem com isso. Então entre em contato com a gente aqui, tanto pelos comentários, pelas nossas redes sociais, ou aqui pelo nosso site, www.csmassessoria.com.br. E para você que ficou comigo aqui até o final, espero que tenha gostado do vídeo. Se gostou, deixa o seu like, deixa o seu comentário aqui. Se inscreve no canal para você não perder as atualizações, os vídeos novos que a gente tem toda semana, trazendo muito conteúdo bacana para vocês aí, do melhor que tem no crédito imobiliário. Então, mais uma vez, o meu muito obrigado e até o próximo.